Neste vídeo eu vou falar sobre zero da função quadrática, também conhecida como função do segundo grau. Bem, fazemos y igual a zero ou f de x igual a zero e determinamos o valor de x. Usaremos duas formas, a forma do delta, b elevado a 2 menos 4ac, e também a forma de Bhaskara, que vai ser x igual a menos b, mais ou menos o valor da raiz de delta, sobre 2 vezes a. Temos três casos a ser considerado. Se o delta for positivo, ou seja, maior do que zero, a gente vai ter dois zeros da função. Eles não vão ser iguais. Ou seja, temos dois zeros diferentes. Segundo caso, se o delta for igual a zero, a gente vai ter dois zeros iguais. Ou seja, x1 é igual a x2. Nesse caso, dois zeros iguais, ou seja, um único valor. E o terceiro caso é quando o delta é menor do que zero, ou seja, quando o delta é negativo. Nesse caso, não temos zero da função. Eu vou pegar e fazer três exemplos, mostrando um exemplo de cada. Encontre os zeros das funções. f de x igual a x elevado a 2 menos 5x mais 4. Bem, pela forma da função, a gente já sabe que é uma função do segundo grau, né? Porque o maior expoente do x é 2. Aí, para você achar o zero da função, pela definição, a gente pega o que está antes da igualdade e coloca igual a zero. Bem, mas quem é que está antes da igualdade? F de x. Então, f de x igual a zero. Mas quem é o f de x? O f de x é a parte que está depois do igual. Ou seja, x elevado a 2 menos 5x mais 4. Então, a gente pega esse valor e coloca igual a zero. Feito isso, a gente vai identificar os coeficientes A, B e C. O A é o número que fica antes do x ao quadrado. Como não tem nenhum número aqui, subentende que você tem o número 1. O valor do B é o número que vem acompanhando o x, menos 5. E o C é a parte que não tem o x, no caso, o número 4. Usando a forma do delta, olha, no lugar do B, a gente coloca o menos 5, aí é elevado ao quadrado, menos o 4 da forma. No lugar do A, a gente substitui pelo 1, e no lugar do C, a gente substitui pelo 4. Bem, aqui a gente tem uma potência, uma subtração e duas multiplicações. Pela ordem de resolução, a gente deveria primeiro resolver as potências. Só que, nesse caso aqui, você pode resolver a potência e as multiplicações ao mesmo tempo, que os resultados não vão influenciar um ao outro. Então, menos 5 elevado a 2 vai dar 25. É só você pegar o menos 5 e multiplicar ele duas vezes. Aí menos com menos dá mais, 5 vezes 5, 25. Então ficou 25. Aqui na multiplicação a gente faz o jogo do sinal e depois multiplica-se os números. Menos e mais vai dar menos, com outro mais vai dar menos. 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Subtraindo, o delta vai ser 9. Como esse número ele é positivo, a gente pode afirmar que com certeza a gente vai ter dois zeros e eles não são iguais. Olha aqui, Bem, vamos para a segunda forma. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Bem, o valor do b é menos 5. Então, esse menos
com esse menos da fórmula vai dar mais. Então aqui a gente coloca só o número 5. Mais ou menos, ó, raiz de delta. Só que o delta é 9, então raiz de 9 vai dar 3. Então, ó, 5 mais ou menos 3 sobre 2 vezes A. O valor do A é 1. Então, quando você multiplica 2 vezes 1, vai dar 2. Bem, aqui você tem duas passagens, né? Uma pelo sinal de mais e uma pelo sinal de menos. Em matemática, você vai ter que dividir isso aí em duas partes. Então, a primeira parte, que eu vou chamar de x1, eu vou usar o sinal de mais. Na segunda parte, que eu vou chamar de x2, eu vou usar, ó, o sinal de menos. Então, como é que vai ficar? Olha, 5 mais 3 vai dar 8. Dividido por 2, ó, vai dar 4. Agora, 5 menos 3 vai dar 2. Dividido por 2, ó, o resultado vai dar 1. Então, aqui, ó, achamos 2 zeros da função. E eles não são iguais. Ó. O número 4 não é igual ao número 1. Então, aqui é a resposta da primeira função que foi pedido aí. A segunda função vai ser, ó, y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Também pelo formato da função, é uma função do segundo grau, né? Porque o maior expoente aqui do x, ó, é 2. Bem, a diferença dessa função em relação a essa, dá para perceber algumas diferenças. Tipo, aqui, ó, antes da igualdade você tem o y. Na primeira, ó, antes da igualdade você tem o f de x. Bem, pela definição a gente faz o quê? Fazendo o que está antes da igualdade igual a zero. O que está antes da igualdade aqui é o y. Então ficou, ó, fazendo y igual a zero. Temos. Tá, mas quem é o valor do y? O valor do y é o que está depois da igualdade. Ó. Isso aqui é o valor do y. Então eu peguei aqui, ó, menos x ao quadrado mais 4x menos 4 igual a zero. Vamos identificar os coeficientes. Ó. O valor do a é o menos 1, né? É o número que fica antes do x ao quadrado. O valor do b é o número que fica antes do x, então é o 4. E o que sobrou é o valor de c, que é o menos 4. Substituindo na forma, 4 elevado a 2, que é o valor do b, menos 4, que multiplica. O valor do a é menos 1 e o valor de c é menos 4. Resolvendo a potência vai dar 16, né? Porque 4 vezes 4 é 16. E resolvendo aqui as multiplicações, ó, primeiro fazendo o jogo do sinal, ó, menos e menos dá mais e menos dá menos. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Subtraindo, o resultado deu zero. Quando o delta é igual a zero, com certeza a gente vai ter 2 zeros da função, só que esses números eles vão ser iguais. Então é como se tivesse apenas um valor. Vamos encontrar esse valor então. Ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Bem, o valor do b, ó, é 4. Então, como aqui é mais, então esse mais do 4, com esse menos da fórmula, então prevalece o menos. Então ficou menos 4. Mais ou menos, ó, raiz de delta, né, que é a segunda parte da fórmula. O delta é nada, então raiz de nada também vai ser nada. Sobre a terceira parte, você vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes a. Só que o a, se você observar aqui, ó, é menos 1. Então esse 2 da fórmula, multiplicado pelo menos 1, vai dar menos 2. Bem, aqui novamente, ó, a gente tem mais ou menos. Como eu já falei no primeiro exemplo, você vai ter que desmembrar isso aqui em duas partes. Uma utilizando o sinal de mais e a outra utilizando o sinal de menos. E aí eu vou diferenciar uma da outra pelo x1 e pelo x2. Olha. O x1 vai ser o quê? Menos 4 mais nada dividido por menos 2. Bem, só que na operação de adição,
o zero ele é o elemento neutro, ele não vai influenciar. Então o que eu vou fazer? Eu vou eliminar ele. Ó. Então o que me sobrou? O menos 4 sobre menos 2. Como isso aqui é uma divisão, ó, menos e menos dá mais, 4 dividido por 2 deu 2. Primeiro zero. Segundo, ó, menos 4 menos 0. Bem, o zero também na subtração ele não vai influenciar. Então eu também posso usar o mesmo artifício que eu usei na parte de cima. Ó. Eu eliminei o menos 0. Então sobrou o quê? Ó? Menos 4 sobre menos 2. Ó. Menos e menos dá mais. 4 dividido por 2 deu 2. Ou seja, os dois resultados ó, são iguais. Então significa que eu tenho apenas um zero da função, ó, que é o número 2. Mas isso eu já sabia, porque quando eu calculei o delta foi igual a zero. E lá na definição, no início do vídeo, eu comentei que todas as vezes que o delta foi igual a zero, a gente iria encontrar dois zeros da função, só que eles seriam iguais. E o terceiro exemplo, eu peguei a seguinte função. F de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Bem, para eu achar o zero da função, eu tenho que fazer o quê? Eu vou pegar o que está antes da igualdade e colocar igual a zero. Mas quem é que está antes da igualdade? Ó, o f de x. Mas quem é o f de x? O f de x é isso aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu repeti aqui, ó. 3x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Porque a definição está pedindo para você fazer igual a zero. Identifiquei os coeficientes, ó. O valor do A é 3, o valor do B é menos 2 e o valor de C é 1. Substituindo na primeira forma, que é a forma do delta, vai ficar o seguinte, ó. Menos 2 ao quadrado, que é o valor do B, menos 4, no lugar do A eu coloquei o 3 e no lugar do C eu coloquei 1. Lembrando que aqui ó, eu usei o parênteses, tá? Resolvendo a potência, menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, ó, porque você faz a multiplicação fazendo o jogo do sinal, ó, então deu mais 4, ou seja, 4. Multiplicando aqui, ó, primeiro a gente faz o jogo do sinal, menos e mais vai dar menos, com esse outro mais, novamente vai dar menos. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 1, 12. Resolvendo a subtração, quando você tem um número positivo e um número negativo, repete o sinal do maior em valor absoluto, que no caso é o 12, então eu vou repetir o menos e diminui. 12 menos 4 deu 8. Então o valor do delta é menos 8. Bem, só que quando você vai usar a forma de Bhaskara, em algum momento dela, você vai ter que achar a raiz de delta. Só que não existe raiz de número negativo. Não existe raiz de números reais quando o número é negativo. Ó. Então, quando você for fazer raiz de menos 8, você não vai ter como achar esse valor. Então, o que eu faço? Eu escrevo aqui, ó, não existe, esse símbolo significa não existe. Não existe raízes reais. Isso significa o quê? Que a função não possui zero. Ou seja, então aqui eu expliquei os três casos. Quando o delta é negativo, então a gente não tem zero. Quando o delta é igual a zero, a gente vai ter duas raízes iguais, é como se existisse apenas um zero, e o outro caso é quando o delta é positivo, significa que temos dois zeros diferentes, beleza?